Então, o que são categorias, tá? No meu sortimento. Quando a gente for pensar sempre em sortimento de produtos, para não ficar sob o pessoal falando de semijoias, por exemplo, né? Ou de calçados, né? Por exemplo. Então, vamos pensar em semijoias, a mesma coisa, tá? Você trabalha com aliança? Essa é a pergunta. Não, só tenho anel. Então tá. Então no teu mix e no seu sortimento você não tem a categoria aliança. O que é aliança? Aliança, aliança de casamento, aliança de compromisso, aliança de noivado e etc, tá? Quando eu tenho uma joalheria, tá? E aí eu venho aí trazer muito assim dos insights de aplicação dessa metodologia no período que eu trabalhei na Vivara, por exemplo, a gente estava criando inclusive uma segunda joalheria. A maior dificuldade de grade de tamanhos era em aliança, tá? Porque a aliança eu preciso ter o tamanho correto, tá? Já um anel de bijuteria, um anel de semijoia, a maioria deles a gente já não tem, a gente tem muito mais flexibilidade, né? Então se não serve nesse dedo, eu uso nesse, etc. Mas a aliança, ela tem vários tamanhos, tá? Ela vai lá desde o 14 até o 20 e pouco ou mais, tá? E eu tenho que ter pesos diferentes, então eu tenho a mais fina, eu tenho a mais grossa, eu tenho com diamante, eu tenho sem diamante, etc. Eu tenho com pedra, sem pedra, etc, tá? Isso é o meu sortimento da minha categoria de alianças, tá? Quando eu tô falando de colar, por exemplo, ou brinco, tá? Um brinco como esse, em acessórios, eu já não tenho o tamanho do brinco. O tamanho do brinco é o modelo, é o design dele. Não é que para eu vender esse brinco para Andressa, eu tenho que vender ele no 36 e para eu vender para Joana, eu tenho que vender ele no 38. Não, é o mesmo brinco, entra na Andressa e na Joana, tá? Então, quando eu falo de brinco médio, grande, eu tô falando do design dele, tá? Então, na minha categoria brincos, tá? No meu mix, no meu sortimento, eu vou segregar por brincos delicados, pequenos, tá? Bolinha, etc, pérola, tá? Para médios e grandes, tá? Brincos balangandã, brincos com bastante peso, etc, tá? Esse seria um exemplo da gente ir categorizando esse sortimento quando a gente fala de semijoias, ou acessórios, ou bijuterias, ou até joias, tá? Então, cada uma das categorias que a gente está falando, colar, brinco, anel, etc., vão ser, você vai trabalhar daí o seu sortimento dentro dessas categorias. Então, você sempre pensa, quando a gente vai organizar sortimento, a gente vai pensar sempre do macro para o micro, aliás, na maioria das coisas, tá? Então, o meu macro, sou uma marca, uma loja que vende semijoias, ou sou uma loja feminina que vende vestuário, calçados e semijoias, tá? Então, esse é o meu macro. Aí eu vou entrar nos departamentos, tá? Departamento moda vestuário feminino ou masculino, que seja. Departamento calçados, né? Ou infantil. O infantil mais comum ainda ter esse mix mais variado, né? Então vamos pensar lá, moda infantil, tá? Então departamento vestuário, tá? Daí vou ter calçados e aí vou ter acessórios. Acessórios infantis, geralmente vai desde a alimentação, tá? Veja que daí a gente já está expandindo a nossa largura, né? Quem vende lá mamadeira, chupeta, etc, tá? Mas vai ter também faixinha, tiara, boné, viseira, etc, etc. Bonezinho e lacinho e tudo mais, tá? E de feminino ou de masculino, masculino vai ter lá carteira, vai ter abotoadura, vai ter cinto, vai ter mochila, etc. Isso vai estar no departamento de acessórios, tá? Aí eu vou entrar nas minhas categorias. Então eu vou pegar, por exemplo, a minha categoria calçados, muita gente perguntando de calçados aí, ele vai ser um departamento ali. Em departamento calçados eu vou entrar nas minhas categorias. Quais são as categorias? Bota, rasteira, sandália, sapatilha, sapatênis, tênis, chinelo, etc. São as categorias. E dentro das categorias eu vou entrar com o mix de produtos, tá? Preto, branco, etc. E os tamanhos, tá? Até eu chegar na última unidade, que seria o tamanho. Então sempre eu vou do macro para o mais micro. O que é o mais micro? Vamos dar um exemplo. Quando a gente chega no mais micro, a gente chega no que a gente chama de SKU. Então vamos dar um exemplo aqui. Macro, loja feminina, ou infantil ou masculino, tá? Daí eu tenho departamentos, vestuário, calçado, acessórios. Vou pegar o departamento calçado, vou entrar em categorias. Categorias, bota, tênis, chinelo, sandália, sapatilha, galocha, sei lá, tá? Dentro de tênis, tá? Daí eu vou dentro da categoria tênis, eu vou lá. Tênis de corrida ou tênis casual, multicolorido, cor, branco com vermelho. Tamanho, 38. Acabou.
né? Não tenho mais detalhes. Cheguei na minha última unidade ali, que é o meu SKU, tá? Então aqui eu cheguei na minha largura final, certo? A hora que eu tiver esse mesmo tênis no 37, é mais um SKU, é mais uma opção na minha oferta, porque eu tenho ele no 37 e tenho no 38. Aí se eu tenho ele no 36 também, então já foi para 3 SKU só desse tênis. E assim vai para cada produto que você tem. Então, quando você pensa em atirar para tudo quanto é lado para dar mais opção para o seu cliente, na verdade, na maioria das vezes, dificilmente você está oferecendo ele com competência. O que acontece na maioria das vezes é você tem lá o tal do tênis, mas você só tem ele no tamanho. Isso é uma má oferta, tá? Porque se eu calço o 38 e só tem no 36, eu vou ficar mais brava do que satisfeita, porque eu vou gostar do troço, gostei, não posso levar. Então você não está atendendo. Isso é um termo que a gente usa no varejo, que é nível de serviço. E quando a gente fala nível de serviço, as pessoas pensam em atendimento, né, no cliente, mas na verdade atender é ter o que as pessoas querem comprar. Deu para entender, então, essa questão?